Oi gente, tudo bom? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o ciclo da água. Antes de falar sobre o ciclo da água propriamente dito, é importante a gente relembrar um pouco o significado dos ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos? Então, os ciclos biogeoquímicos é a forma que um elemento, ou uma molécula, no caso da molécula da água, flui num ecossistema entre o compartimento vivo e o compartimento não vivo. Os nutrientes eles vão sendo reciclados no ecossistema entre os componentes físicos e os seres vivos. E é importante dizer também que esses elementos e as moléculas elas não se distribuem de forma equânime em todos os compartimentos do nosso planeta. Um bom exemplo disso é a própria molécula da água. Você sabe qual é o maior reservatório de água do nosso planeta? Se a gente olhar esse esquema aqui na figura, a gente percebe que a maior parte da água do nosso planeta está nos mares e oceanos. Mas desses reservatórios, qual é a água que está disponível para o consumo humano imediato? De onde a gente tira a água que a gente bebe? Acertou se você falou que a gente retira a maior parte da água que a gente bebe de rios e lagos. Lago parece não tão comum para a gente, porque a nossa água aqui da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, boa parte vem do sistema Guandu, que recebe aporte de alguns rios, mas em alguns locais a coleta de água de lagos, de água doce, também pode acontecer. Então, essa fração de água que é usada para o consumo imediato humano é muito pequena, ela está próximo a 0,3% da água total do nosso planeta. Então a gente pensa no nosso planeta como um planeta com muita água, 70% da nossa superfície é coberta de água, mas nem toda essa água está disponível para o consumo humano. Primeiro que a água disponível ela tem que ser doce, e segundo que a maior parte da água doce não está acessível ao ser humano. Está nos compartimentos de geleiras ou indisponível em regiões de subsolo, como aquíferos e lençóis freáticos. Agora vamos falar do ciclo da água propriamente dito. A água chega à superfície através da precipitação, ela pode infiltrar nas regiões de solo, ela pode escoar sobre o relevo e aí vai chegar a rios, a mares, onde ela vai sofrer evaporação. E a água também volta à atmosfera num fenômeno chamado evapotranspiração, que nada mais é do que a transpiração das plantas. Na apostila de vocês tem uma pergunta que é muito importante pensar sobre ela. Ela diz que em termos relativos, a gente pode dizer então que ocorre a maior taxa de evaporação no mar, mas a maior taxa de precipitação é nos continentes. Por que isso acontece? Para responder isso, a gente tem que pensar no volume da água e nas variações de temperatura em cada um desses locais. Então, onde você imagina que tem maior variação de temperatura? No continente ou no oceano? Acertou se você falou no continente. E onde tem um volume maior de água? Nos oceanos, né? Então, nos continentes, pelo relevo, pela maior variação de temperatura, são fatores que vão levar a maior precipitação. E nos oceanos, pela superfície relativa maior, a gente tem uma maior evaporação. Uma outra questão muito importante que está lá na apostila sobre o ciclo da água é que nos continentes, a evapotranspiração das plantas é responsável por 90% da água que evapora. E aí, considerando apenas essa informação, qual é uma possível consequência da derrubada de florestas para o nosso planeta? Você acertou se você falou que a derrubada de florestas pode diminuir a quantidade de água que vai para a nossa atmosfera e, consequentemente, as chuvas sobre os continentes. Tem uma questão que a gente já discutiu um pouco nos nossos encontros, que é a questão dos rios voadores, muito importante para o nosso continente particularmente. Na América do Sul, a gente tem uma condição muito particular por causa do relevo do continente. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem a evaporação na região oceânica, no Oceano Atlântico, especialmente perto do Equador, que é onde recebe maior incidência de radiação solar.
Essa água que evapora, ela é levada pelo vento até a floresta amazônica, onde também ocorre muita evapotranspiração, mas uma parte dessa umidade é levada para o sul do continente porque a gente tem aqui um relevo muito particular, que é a presença da Cordilheira dos Andes. Se a gente olha o lado de cá da Cordilheira dos Andes, a gente tem uma região desértica. Mas do lado direito, a gente tem uma região que tem bastante floresta. A gente até falou que se comparar a mesma latitude com outros continentes, como o continente africano, como a Austrália, a gente não tem a mesma condição de umidade que a gente tem na região sul-sudeste do nosso país. E por quê? Porque a umidade que vem da região norte, da região da floresta amazônica, ela é deslocada então por essa cordilheira. E daí a importância de se manter essa área de floresta preservada para o clima das nossas cidades, dessas regiões do nosso país, do nosso continente e, por que não dizer, de todo mundo. Então é isso, gente. Acho que de forma resumida eu levantei alguns pontos principais relacionados ao ciclo da água. Acho que deu para entender que, por mais que o nosso planeta tenha muita água, é importante a gente cuidar da água que a gente usa para o consumo, evitando poluição de rios, que servem como fonte de água potável, e preservando florestas, tanto para a manutenção desses rios, como mata ciliar, quanto para que se mantenha esse fenômeno de evapotranspiração e as dinâmicas de circulação de umidade se mantenham. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato.